Bom, voltamos aqui agora, espero que esteja um pouco melhor o áudio. Eu acho que tinha algum problema na conexão aqui, estava dando algum tipo de delay, mas vamos ver agora se o áudio melhorou. Se o áudio melhorou, você dá um ok aí para mim, dizendo que melhorou, que tá bom. Ok, melhorou agora, Val, glória a Deus, obrigado aí pela ajuda. Glória a Deus, né? Tá todo mundo dizendo que melhorou, glória a Deus então. Então vamos prosseguir agora com o áudio bom, né? Agora estamos com o áudio melhor. A conexão não estava muito legal e a gente começou de novo. Muito bom, então as pessoas estão entrando e nós estávamos orando, então nós falamos com o nosso Papai do Céu, nós pedimos, nós exaltamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificamos o nome dele e pedimos para que o Espírito Santo de Deus esteja nessa nossa ministração hoje. Né? Sem ele aqui a gente realmente não consegue nada, mas graças a Deus, com o nosso Deus e juntos, né, na unidade, o Senhor ele envia a bênção e por isso que a unidade é importante, por isso que o lema da nossa igreja é: embora muitos, em Cristo somos um. Glória a Deus. E eu quero então já introduzir a vocês hoje o tema da nossa aula. O tema é hoje a assistência dos anjos na colheita sobrenatural. Ok? Assistência dos anjos na colheita sobrenatural. E já logo os temas que já falamos, que já foram 11 temas que se passaram, nós precisamos... Eu não vou lembrar de todos de cabeça, mas nós precisamos levantar a cabeça, olhar para o campo, porque os campos estão prontos. Discernir o nosso campo, né? Depois de discernir o campo, nós precisamos trabalhar, nós precisamos tirar aí a preguiça, né? Depois nós precisamos tirar o véu da frustração, que também nos deixa preso ao passado e não deixa nós acessarmos a colheita sobrenatural. E hoje esse tema é diferente de tudo que nós já ministramos da nossa igreja. E na medida que eu estou comendo da fonte que eu estou comendo, eu estou repassando para vocês. É um tema que eu não tenho muita habilidade, não tenho costume, mas que o Senhor dê graça a nós. E na medida que você tiver dúvida, eu vou à fonte que eu estou comendo e também tiro as nossas dúvidas em nome de Jesus. E se Deus assim permitir, quem sabe no final da nossa campanha eu posso trazer aqui o apóstolo que está me ministrando para também falar conosco aqui numa live ao vivo. Então, se você puder ir anotando as dúvidas de todas as aulas, de todas as ministrações, seria bom. Na verdade, não são aulas, né? São ministrações específicas que eu entendo que Deus está falando com você para que você possa então ter essa palavra rema na tua vida e mudar a tua direção ou acelerar a posição que você está tomando. Então hoje, mais uma vez, eu estou aqui relembrando o tema da nossa ministração, que é assistência dos anjos na colheita sobrenatural. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. O Senhor, ele tem anjos à disposição para atuar e para nos ajudar nesta colheita sobrenatural. Eu quero que você entenda que nós não estamos sozinhos e isso me deixa muito feliz e muito satisfeito, sabendo que Deus tem aí milhares e milhares de anjos para mandar, para atuar ao nosso favor. O tema da nossa ministração está lá no livro de João, capítulo 4, versículo 34 e 35, que diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então, Jesus falou isso para os seus discípulos, como já estudamos, num tempo aproximado desse que nós estamos vivendo, aqui no mês de junho, né? Porque faltam 4 meses para a festa da colheita que eles estavam se referindo logo depois, então, da festa de Pentecostes. E o que isso tem a ver o tema de hoje com eu quero assistência, a glória a Deus. Então, se alguém puder colocar o tema que eu disse aqui, eu quero fixar na nossa
na nossa colheita aqui, na nossa live, o tema de hoje, você escreve aí e eu fixo aqui, eu aprendi a fazer dessa forma só, né? Mas então nós podemos ter a assistência angelical vinda a favor de Deus para nós. Olha o que diz lá em Salmos 103, 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, hoje, a introdução disso que eu vou falar aqui é para que você tenha uma perspectiva, para que você tenha uma visão de como funciona o trono do Senhor, como funciona aonde ele está e quem está ao seu redor, para que você então entenda que existem milhares de anjos à nossa disposição. Isso vai abrir a tua mente para você enxergar a dimensão da coisa, né? Para que você possa então sair a colher, porque o Senhor certamente ele está pronto a mostrar o teu campo e enviar anjos para ajudar você na sua colheita sobrenatural. E para isso, então, eu preciso falar de alguns textos bíblicos fundamentais para você ter a tua base da ministração de hoje. Lembrando que todas as nossas ministrações estão lá no canal do YouTube, que você pode também ter acesso, e também vai ficar aqui registrado no IGTV, na série Colheita Sobrenatural, que você pode ter acesso também. Ok? Então vamos lá, o primeiro personagem bíblico que eu quero ler aqui para nós está registrado lá em Isaías capítulo 6, onde o personagem é o próprio profeta Isaías, que diz assim: num ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor. Então ele teve uma visão de onde o Senhor estava. Eu também vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estava por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da tua glória. Ou seja, o Senhor estava sentado num trono e havia uma espécie de anjos, que eu vou comentar mais para frente, que eram os serafins. E esses serafins estavam ali cantando e com as suas asas mexendo e voando ali ao redor do trono de Deus. Então você vai imaginando aí que havia serafins ao redor do trono. E neste trono, quem estava sentado era o nosso papai. Ok? Número 2, Ezequiel. Está lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima sobre ele. E viu-a como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos lombos daí para baixo. Vi como uma semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como no aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor, ou seja, ao redor do trono de Deus há um esplendor muito grande. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ou seja, também Ezequiel teve uma visão de algo sobrenatural de onde o nosso Deus está, ok? Número 3, terceiro personagem, Daniel. Daniel já enxergou o Deus como o ancião de dias, ok? E diz assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou.
A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. A gente sabe, né, quem tem o poder para tirar o selo e abrir os livros? Jesus. Então aqui, olha o que esse texto diz, e eu quero que você tenha esta visão. Existiam milhares de milhares o servindo e milhões de milhões dando assistência a ele. Olha que coisa então, que ele não está sozinho. Deus tem milhões e milhões e milhares de anjos para atuar em nosso favor. Né? E continuando aqui no versículo 13 diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao anciões de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Ou seja, Jesus, ele recebeu este poder sobre tudo. Então, também Daniel teve esta visão. Olha que coisa importante, que se você não sabe que você tem anjos atuando a teu favor, você se sente muitas vezes sozinho, porque você não sabe desse poderio todo bélico do Senhor, e você poderia estar solicitando um para estar ao seu lado, ok? Temos também aqui o apóstolo João no próprio livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse tem uma palavra grega que foi traduzida. Essa palavra grega, ela significa pantocráter, né? Que significa alguém que tem domínio sobre a paz, né? Ele tem um domínio sobre a paz, sobre todo o sempre. Não vou me ater muito nisso, porque não é a minha praia, mas se você quiser se aprofundar, tá aí a palavra pantocráter, para você poder pesquisar e você ver o que significa, que aparece no livro de Apocalipse. Então, João, ele escreve na perspectiva de alguém que tem o domínio e a paz para toda a eternidade. E a gente sabe quem tem esse domínio, e é exatamente o nosso Jesus. Apocalipse capítulo 4, versículos 2 e 3 diz assim: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Versículo 8. E os 4 animais tinham cada um de si 6 asas, e ao redor e por perto estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Versículo 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Versículos agora de Apocalipse 5, dos versículos 11 ao 14. Isso é para você ter uma dimensão, que cada um deles teve uma visão que é muito parecida uma com a outra, mostrando o poder bélico do nosso Deus. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Né? Quem é mais antigo aí sabe essa música, né? Proclamando em alta voz, dizendo assim: aleluia, aleluia, digno Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, ok? Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas
as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono, ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam, Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Deus não está sozinho. Deus tem milhares e milhões de seres ao seu redor te adorando, mas mesmo assim ele resolveu se comunicar conosco e fazer morada em nós. É uma coisa esplendorosa isso. Então, para interagir com tudo isso e com todos os anjos, eu preciso dessa visão e nós precisamos entender esta visão do céu, aonde Deus está, porque ele resolveu lá fazer da sua morada lá. E ele não está sozinho lá, e essas pessoas que estão ao seu redor formam com ele uma corte celestial. Como se fosse ali, então, pessoas que vão tomar decisões juntamente com Deus. Então, Deus toma decisões e faz as coisas muitas vezes perguntando para esses que estão ao redor. E a palavra de Deus, ela cita isso. Olha o que diz Jeremias, capítulo 23, versículo 18. Na quinta estarão todos afiados para a nossa aula de escatologia. Eu estou aqui enrolando para você chegar quinta-feira, Rodrigão. Eu estou dando aquela enrolada para você chegar aqui e chutar a bola pro gol, viu? Obrigado por ter paciência para estar aqui me ouvindo, ok? Mas Jeremias, capítulo 23, versículo 18, diz assim, porque quem esteve no conselho do Senhor, ou seja, tem um conselho, tem pessoas ali ao redor, e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, olha aí, que coisa interessante, né? E no versículo 22 ele diz, mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Então, porque muitas vezes a gente acha que já está tudo pronto, já está tudo descrito, então eu não preciso pedir, eu não preciso falar. Não, o Senhor, ele exatamente espera o nosso clamor, ele, como nós pregamos ontem, né? Quando falamos de Ana, o que ela orou, ela perseverou e ela clamou ao Senhor. Então existe um protocolo para chegar na presença do Senhor e cada um é diferente, porque cada um tem, Deus fez cada um com o seu DNA, cada um é filho amado, exclusivo do Senhor. Então Deus espera que você chegue a Ele da maneira que Ele quer. E por isso que ele está lá num conselho. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor assentado sobre o trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Aqui Deus estava então dando uma sentença para Acabe. Deus estava sentenciando, julgando Acabe, e então Deus pergunta para este conselho, para esta corte, né? Quem iria fazer? Sabe, quando eu estava lendo esse texto e ouvindo essa ministração, eu lembrei muito bem quando eu faço as minhas reuniões de liderança. Eu falo, quem vai liderar a área tal? Né? E ninguém fala nada. Então significa o quê? Que ninguém está pronto para aquilo. Mas aqui quando Deus fala, olha o que acontece. Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. Alguém assumiu a responsabilidade e falou, eu vou lá induzir Acabe. Eu vou lá induzir ele. E olha que coisa interessante. E o Senhor lhe disse, com quê? E o espírito disse, qual é o plano? Então Deus sentado fazendo os seus planos. Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor
pôs o espírito de mentira na boca de todos os teus profetas e o Senhor falou o mal contra ti. Ou seja, tinha dado um juízo a Acabe e Deus então aceitou esse espírito para ir o quê? Bagunçar toda a vida de Acabe, porque Deus tinha dado um juízo a ele. Mas quem ia fazer isso? Qual que é a ministração hoje? Quem estava à volta do Senhor, à corte do Senhor, aqueles milhões, aqueles milhares de milhares que estão ao redor do Senhor, estão a favor do comando de Deus. Deus aqui deu um juízo contra para ir lá e acabar com Acabe. Agora, para nós, Deus ele pode dar uma sentença diferente. Por quê, gente? Porque nós temos lá um advogado, um justo juiz do lado de Deus ali, que é o nosso intercessor. Quando forem decidir alguma coisa a nosso favor, nós temos o quê? Uma aliança com Jesus, e pela aliança ele vai interceder por nós e ele vai dizer, olha, faça isso com o Marcelo, porque o Marcelo tem uma aliança comigo. Olha que espetacular essa corte do Senhor. Nós temos alguém que está à direita de Deus para atuar em nosso favor. Como pode alguém sair triste para ir trabalhar amanhã? Como pode alguém sair fraquejando para ir fazer um negócio amanhã? Não pode sair, porque nós temos milhares e milhares de anjos atuando a nosso favor. E na corte de Deus, Jesus está lá para nos defender. Poxa! Só se você não participou da Santa Ceia do Senhor, só se você não faz parte do corpo do Senhor, que você fica fragilizado aí, sem saber fazer bons negócios, sem saber tratar a sua esposa, porque você está fraquejando na fé, porque você não está firmado na rocha. Mas logo que você entende esse poderio, e vamos continuar aqui, olha o que diz Salmos 89, dos versículos 5 a 7. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é formidável na assembleia dos santos. Está falando aqui daqueles que estão ao seu redor. Deus é formidável na assembleia dos santos. Que santos são esses? Que filhos dos poderosos são esses? Senão ali os anjos que estão ao seu redor. E para ser reverenciado por todos os que o cercam, esse é o nosso Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23 diz assim: Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Novo Testamento. A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, nós temos condição de ter acesso a esta corte celestial, e vamos falar disso agora. Nós temos acesso para fazer pedidos e os pedidos chegarem na corte, e Deus então, junto com esta corte, tomar a decisão. E você saber que Jesus está do lado ali para te defender a teu favor? Ah, filhão, não é para você ficar tímido no que você tem a fazer. É para você levantar, olhar para o campo que está pronto e ir para cima. Não é para você ficar cabisbaixo, ok? Então, nós podemos acessar este conselho, e lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 32 e 33, nós vemos o acesso de Abraão diretamente nesse conselho. Olha o que diz o texto e você vai se lembrar da história. Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez eu vou falar. Se porventura se acharem ali 10 santos naquela cidade, o que o Senhor faria? Né? O Senhor estava querendo o quê? Destruir Sodoma e Gomorra, e Ló estava lá. Ló era parente de Abraão, então Abraão estava intercedendo por Ló, falando com Deus, e Deus estava com o seu conselho ali, com a sua corte ali, pronto para julgar se ia destruir a terra ou não. Mas Abraão estava então falando com Deus, dialogando com Deus, talvez como você esteja fazendo hoje com alguma causa, ok?
Aí Deus falou, não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. E você conhece muito bem essa história, né? Que ele destruiu a cidade, mas ele livrou Ló. Por que ele livrou Ló? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Quem que foi lá livrar Ló? O conselho decidiu, então, a corte decidiu, porque Deus ele tá com a corte dele. A corte decidiu enviar anjos para salvar Ló. Então, os anjos chegaram até lá, resgataram Ló daquela cidade e tiraram ele de lá. Por quê? Porque Abraão acessou a corte. Você pode acessar a corte com o teu pedido, como Abraão assim o fez. Olha o que diz Isaías 41, 21, para reforçar esse nosso ensino de hoje. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Ou seja, nós precisamos levar as nossas ações a conhecimento de Deus, para que ele possa, junto com a sua corte, tomar a decisão e enviar os anjos para a execução do que ele está falando. E tudo isso é importante você saber, para que você então fique forte, porque a gente tem a tendência de amplificar o poderio de Satanás. E a gente se esquece do poder bélico do Senhor, do seu grande exército. É ele que pode, é ele que é ele que tem o poder. E é isso que nós precisamos deixar, então, é muito certo na nossa cabeça. E mesmo nós tendo errado, Jesus é o nosso advogado. E Jesus diz lá 1 João, né? Está escrito que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se esse argumento chega perante Deus, Jesus falando, olha, ele confessou o pecado, ele errou, mas confessou o pecado, o meu sangue já pagou o preço daquele pecado, então podemos enviar os anjos para atuar em favor dele. Que coisa sobrenatural! Que coisa espetacular! Então, temos acesso à colheita sobrenatural e ainda podemos ter anjos nos ajudando na colheita sobrenatural. Eu estou muito feliz hoje, porque eu nunca tinha ouvido falar, tido essa revelação do Senhor. Eu já tinha visto muitos desses textos, tinha lido todos, porque eu já li a Bíblia toda algumas vezes, mas não tinha tido a revelação, não tinha caído a ficha do poderio bélico do nosso Senhor e do que está em nosso favor. Agora nós vamos falar um pouquinho dessas categorias de anjos que estão ao redor do Senhor, para você entender a função de cada um deles. Olha lá, Salmos 82, versículo 1 diz assim: Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Esse Deus está querendo dizer no meio dos anjos, dos Reloíns. Então Deus está no meio dos anjos ali e tem anjos para tudo quanto é lado, né? João capítulo 10, dos versículos 34 ao 36, diz assim: Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque disse sou filho de Deus? Ou seja, ele estava pegando ali o argumento de anjos que são chamados de filhos de Deus. E o povo aceitava porque estava escrito isso. E aqui o nosso professor aqui diz, isso aí o livro do profeta Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, ensina a realidade do mundo espiritual, que há poder dos demônios para nos guardar, os anjos, glória a Deus, e o infinito poder do soberano, glória a Deus. Vamos falar disso na quinta-feira, 22 horas. Olha, traga os teus amigos, convide os seus amigos para essa live para tirar todas as suas dúvidas. Chegou uma dúvida para mim aqui dizendo assim, ó, lá no livro de Apocalipse fala de uma tal de serpente, de um dragão. Isso é literal? Vai ter a serpente vai aparecer mesmo no mar? Vai vir do Oriente uma serpente mesmo? E eu falei, olha, na quinta-feira nós vamos saber, né? Se vai aparecer o Godzilla mesmo lá ou não. Então eu convido você a estar conosco. Nós vamos ter a nossa live às 21 horas, vou terminar um pouquinho antes, aí 15 para as 10, para a gente tomar uma água, fazer uma pipoca e vir para a nossa live aqui com o professor Rodrigo.
Eu não sou perito em escatologia, mas vou colocar a cara para bater aqui para eu aprender um pouquinho também, né? Glória a Deus. Voltando aqui para o nosso texto, então nós temos aqui Jesus se colocando então como o unigênito dentro dessa perspectiva. Se existe então ali anjos que também foi interpretado como deuses também ao redor ali, deuses não como a figura soberana de Deus, é claro, mas como filhos de Deus, Jesus se coloca como o unigênito Filho de Deus, e nessa categoria que ele estava se apresentando e falando com as pessoas que estavam o interrogando ali naquele momento. Uma segunda categoria de anjos que está revelada lá em Isaías capítulo 6, os versículos de 2 a 8, você sabe muito bem, quando Isaías então diz que ele tinha lábios impuros, e aí um serafim, ele pegou o quê? Uma brasa, né, do altar e tocou nos lábios de Isaías. Então os serafins, eles têm o que? A responsabilidade, a tarefa deles de restaurar pessoas para uma missão. Então se você estiver precisando ser restaurado para o teu chamado, para o propósito de Deus para você, certamente que no conselho virá um serafim e vai tocar aí em você como tocou em Isaías também. Olha que coisa importante, né? E você que tem aí, nós vamos falar disso, irmã Sônia, daqui a pouquinho nós vamos falar desses anjos aí. Guarda a tua pergunta aí, faz de novo lá no final, tá? Então os serafins, eles estão prontos para o quê? Para atuar no nosso chamado, para a santificação, para aquilo que Deus nos chamou. Tem uma outra espécie, que é a espécie que são os querubins, que nós vemos aonde? Ali na Arca da Aliança nós vemos o que? 2 querubins ali prostrados, né? Ali adorando. E o que? Satanás era também um querubim, né? Era um querubim ungido. Ele estava ali na figura de ligado à adoração. Então os querubins estão ligados à adoração. E se estão ligados à adoração, quando nós então adoramos ao Senhor, com canções, com o nosso ser, aquele momento que você se prostra ao Senhor, essa nossa adoração, ela tem uma ligação com aqueles anjos prostrados ali, e esses anjos têm um nome, são querubins, e uma patente alta, tanto que Satanás era um desses querubins. Então, os querubins não têm uma aparência normal para nós, né? Mas são chamados de seres viventes. Então, não é como um anjo que aparece para você, por exemplo, como uma pessoa, né, que nós vamos falar aqui também. Você pode prestar atenção quando apareceu lá no livro de Isaías, da mesma maneira, os serafins também, eles não eram como ser humano, como pessoas, eles tinham outras asas, por isso são chamados de seres viventes. E o número 4, então, nós podemos dizer sobre os arcanjos, que estão ligados a governo, eles dominam regiões, como o arcanjo Miguel, conforme está escrito lá no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Né? Por quê? Porque o arcanjo Miguel, ele tinha uma patente abaixo do querubim, no caso de Satanás. Então ele já pediu socorro para o próprio Deus para vir intervir a seu favor. Então o inimigo já pega essa figura do arcanjo, que está ligado aí a conquista territorial, e ele então já é citado muitas vezes no Novo Testamento como principado, né? A nossa luta está nas regiões celestiais contra principados, e está nesse nível aí, no nível dos arcanjos, né? E a última categoria é a categoria dos anjos.
Anjos que operam de uma forma mais genérica, entidades espirituais poderosos, mensageiros divinos, executam tarefas que Deus envia a eles depois de passar por este conselho, né? Olha o que diz Gênesis capítulo 19, versículo 1. Exatamente, desmistificando muitas coisas, religiosidade caindo, o ocultismo sendo caindo, né, pela palavra. Gênesis capítulo 19, versículo 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Ou seja, Deus enviou anjos como uma figura humana. Eram anjos, mas pareciam com homens, para salvar Ló e tirar Ló da cidade. Por que não, né? Porque será que nunca apareceu um anjo para você? Para mim já apareceu algumas vezes pessoas que resolveram algumas questões para mim, que eu disse como um anjo, a pessoa resolveu, estava perdido, apareceu, me deu ali uma solução e depois sumiu, nunca mais vi, nunca mais encontrei. Eu dei glória a Deus porque o Senhor enviou anjos para atuarem em meu favor, de acordo com Salmos 91, 11. Gênesis 19, 15, para concluir, né? E ao amanhecer os anjos apertaram, falaram com Ló, e aí então tiraram Ló daquela cidade, porque Abraão tinha sido o intercessor de Ló. A corte decidiu enviar anjos para salvar Ló daquela cidade, e ele foi lá e resgatou o Ló e tirou o Ló da cidade, né? Gênesis 28, 12, ainda nós vemos o que? Anjos se manifestando em sonhos. Olha o que diz. E teve um sonho na qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então aqui nós vemos aqui Jacó sonhando, os anjos subindo e descendo, como nós cantamos, né? Anjos em todas as direções. Então é disso que nós estamos falando. Os anjos, eles podem ser enviados por Deus para atuar até em nossos sonhos. Por isso quem tem esse dom, né, de discernir sonhos, é muito legal. Isso aí tem que tomar bastante cuidado, claro. Mas talvez você tenha sonhado com anjos e Deus esteja mandando algo para você, né? Algo para você, e isso você precisa discernir para o quê? Para agradecer ao Senhor, para agradecer a Jesus, que está do lado de Deus, ali intervindo a nosso favor, fazendo com que aí as pessoas que estão à sua volta sejam abençoados, né? Porque se ele intervém a teu favor, logo você vai ter um resultado positivo, e você vai dar glória a quem? Ao advogado dos advogados, ao santo Jesus Cristo, que está lá para intervir a nosso favor. E eu aqui, para concluir a nossa aula de hoje, não é para concluir ainda, temos um bocado de coisa aqui. Nós vemos aqui no Salmos 91, 11, no núcleo Itaquera já apareceu anjos na minha vida. Olha aí, glória a Deus, é isso aí. E se você entende isso, você vai ter uma vida melhor, né? Glória a Deus. Salmos 91, 11, nós vemos o que? Deus enviando anjos para proteger os seus filhos. No Salmo 103, 20, nós vemos, prestem atenção nessa lista que eu vou falar agora. Presta atenção agora nessa lista que eu vou falar agora, tá? E essa aula aqui, claro, você já teve lá no curso de intercessão profética, sexta-feira, às 20 horas. E agora está tendo acesso para toda a igreja, olha que coisa linda. Salmo 103, 20, nós vemos o quê? Os anjos glorificando ao Senhor. Em Gênesis capítulo 16, versículo 9, nós vemos o quê? Anjos dando direção. Anjos mostrando o caminho que você tem que tomar. No Gênesis capítulo 16, versículo 11, a mesma coisa, nós vemos anjos dando direção. Então, quando você ora, fala, Senhor, envie anjos para me guiar numa decisão que eu tenho que tomar amanhã. Aí, de repente, você recebe um WhatsApp de alguém mostrando alguma coisa que você precisa fazer. Poxa, eu pedi para o Senhor ontem enviar um anjo, o Senhor enviou um anjo. Então você precisa entender isso. Você chega na fila do ônibus, tem alguém que te chama, algum amigo que chama assim, ó.
Olha, eu estava aqui, mas eu preciso sair. Ou alguém que você nem conhece. Eu estava voltando de uma vigília uma certa vez e eu parei o farol, no semáforo. Era por volta de 5:30 da manhã. E quando eu ali no semáforo parou, veio alguém me pedir esmola, mas com a mão na cintura assim. Eu assustei, mas na mesma hora que eu assustei, eu olhei pelo retrovisor e eu vi uma pessoa saindo, um carro lá de trás, vindo uma pessoa correndo com uma arma na mão. E mandou o cara que estava me abordando ir embora. E o cara foi embora. Quando eu olhei para o retrovisor de novo, a pessoa já tinha entrado no carro, sei lá onde estava. Eu entendi, falei para Priscila, falei, Deus mandou um anjo para nos livrar agora. Um anjo de livramento. Então Deus envia anjos para nos livrar e nós precisamos dar glória a Deus, ok? Agora, essa aqui é boa. Gênesis capítulo 24, versículo 7. Deus envia anjos para mostrar quem é o teu cônjuge. Essa é maravilhosa. Fala aí. Olha lá. Abraão mandou o seu servo buscar uma mulher para Isaque. Só que ele falou, um anjo vai à tua frente para te mostrar quem é a mulher para Isaque. Ou seja, um anjo pode te guiar, se você pedir, até aonde está o teu cônjuge. Esse é maravilha, hein? Esse é maravilha, hein? Se um anjo te mostrar, não é a pessoa errada, é a pessoa certa. É a pessoa certa. Deus tem a pessoa certa para você. E hoje, como um anjo, aqui eu estou dando essa aula para você, essa ministração para você, dizendo o que? Deus quer que você peça que um anjo lhe conduza até o teu cônjuge, para que você tenha uma vida de sucesso, feliz e contente. Está lá em Gênesis capítulo 24, 7. Tá? É Bíblia, tá bom? Um anjo te protege na sua jornada. Um anjo te protege na sua jornada. Êxodo capítulo 23, dos versículos 20 a 23. Anjos tiram você de prisões, está lá em Atos 12. Prisões físicas, também prisões espirituais. Anjos foram lá e resgataram Pedro quando ele estava preso. Então precisamos entender que anjos fazem isso sim. Zacarias capítulo 1, dos versículos 7 ao 9, explicam o mistério de Deus. Anunciam e executam juízos, como nós vemos em Apocalipse. Lembra lá em Apocalipse que nós lemos, quando um anjo sai com uma foice e tal? Na verdade, isso é um pouquinho mais para frente, já estou misturando aqui as histórias, que é o ápice da nossa ministração, né? Eu sempre peço ao Senhor que envie anjos para nos guardar sempre que saímos de casa. Isso é importante. Quando eu cheguei na África do Sul, que o pastor Eliel nos recebeu, nós entramos no carro e ele fez uma oração para que os anjos pudessem proteger o carro dele até a casa dele. Eu falei, mas que coisa legal isso aí, né? Que coisa legal. E quando nós orávamos junto com a doutora Neuza Itioca, ela falava, olha, ela dizia assim, para que os anjos nos cobrissem com o manto da invisibilidade, né? Na verdade, com as suas asas nos cobrem para passarmos nos lugares perigosos, protegidos em nome de Jesus. Então, lá em Mateus capítulo 4, versículo 11, os anjos vêm e servem a Jesus. Lembra quando Jesus estava sendo tentado no deserto? Depois de 40 dias, o Satanás foi tentar a Jesus, e depois que Satanás foi embora, que Jesus deu aquela chapuletada nele, Satanás foi embora, lá em Mateus capítulo 4, versículo 11, diz que os anjos chegaram para servir ao Senhor. Muitas vezes nós tomamos decisões por nós mesmos, mas os anjos estão só esperando. O conselho decidiu o seguinte, olha, ele vai ser tentado, se ele for aprovado, a coroa dele, os anjos vai levar. Lembra lá do livro de Tiago, que fala quando você for tentado, se você resistir e vencer a tentação, você vai receber uma coroa? Então é disso que estamos falando aqui. Os anjos chegaram e serviram ao nosso amado Jesus. Lá em 1 Reis capítulo 19, dos versículos 5 ao 6, também vemos o que? Elias, depois de ter aquela grande batalha, ele se deprime,
né, como um bom profeta, ele se deprime e ele fica amuado num canto, quando então os anjos chegam ao lado dele e o servem a água e ali o mantimento para que ele pudesse então prosseguir na sua jornada. Anjos estão ali prontos para nos servir. A irmã Sônia perguntou sobre isso. Os anjos estão à disposição para nos servir. Basta nós intercedermos para a corte, para Deus, e em nome de Jesus, que é o nosso intercessor, e os anjos vão chegar para atuar em nosso favor. Mas se a gente não tiver na expectativa do anjo chegar, a gente atropela e a gente tende a tomar a nossa própria decisão. Entendeu? Então, anjos são espíritos ministradores, né? Para quem? Para os salvos. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 14, que responde à pergunta da irmã Sônia. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Vou ler de novo. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos estão para nos servir. É claro que com essa perspectiva que nós estamos colocando aqui. Então, quero que você renove na tua mente aí, e agora caminhando para o final, que Deus no trono, essa corte formada aí por milhares e milhões de anjos ao seu redor esperando, né? Deus fala, olha, eu preciso que seja feito tal coisa, e um deles pega o gancho. Os anjos é o exército do Senhor nos céus e nas regiões espirituais. Nós somos o exército do Senhor aqui na terra. Quem foi conquistar a terra foi Josué, mas quem deu o livramento foi o Senhor. Foi o Senhor que mandou os anjos lá para desbaratinar os inimigos e eles guerrearem entre eles em várias batalhas. Agora, nós precisamos nos posicionar no mundo material em fé para alcançarmos o favor de Deus e termos acesso à colheita sobrenatural. É disso que estamos falando aqui. Então, o Senhor envia anjos para nos servir nesta colheita sobrenatural. Olha o que diz Mateus capítulo 13, dos versículos 36 ao 39, para chegarmos no ápice da ministração. Então ele deixou a multidão, Jesus, e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo é o que semeia, é o diabo. E a colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são anjos. Olha aqui. É claro que esse texto está dizendo dos anjos que vão vir colher no final dos tempos. Mas existem anjos encarregados de colheitas. Existem anjos que estão encarregados de colheitas. Será que eles não vão fazer nada o tempo inteiro e só vão aparecer no fim? Não, eles são peritos em colheitas. E Deus tem esses anjos a nosso favor. Então, essa multidão de clientes que você está esperando, nós queremos orar para que Deus envie os seus anjos atuando nesses clientes, para que eles possam trazer a colheita sobrenatural na tua mão e o teu WhatsApp não para de tocar de clientes que você já semeou, mas os anjos ministradores estarão indo fazer a colheita em nome de Jesus. Isso em todas as áreas da sua vida. Eu fiquei de boca aberta e feliz com isso. Como já lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, por que nós não temos acesso a eles? Não temos, mas precisamos saber pedir. E o último versículo, Apocalipse, capítulo 14, versículo 15 e 16, diz assim: então saiu do santuário um outro anjo,
que bradou em alta voz aquele que estava sentado sobre a nuvem. Tomou a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim que estava sentado sobre a nuvem, passou sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Olha que coisa espetacular! Vai chegar o tempo da colheita dos últimos tempos. Legal, esses anjos vão estar preparados para isso. Está escrito no livro da Revelação, Jesus que vai dar esse comando aí para eles virem, glória a Deus, muito bom isso. Agora, preste atenção numa coisa. Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. É a mesma frase, é a mesma palavra que Jesus usou. Os campos estão brancos e a colheita está pronta, e a colheita é agora, não é depois. Então o Senhor está esperando nós tomarmos posse deste conhecimento para orarmos, pedindo ao Senhor que envie os anjos ministradores da colheita, para que nós possamos ter acesso pela fé ao favor de Deus e nós termos uma colheita sobrenatural em nome de Jesus. E eu quero pedir com você que ele envie estes anjos para nós agora. E esses anjos, que tipo de anjo você precisa? Escreva aí. Escreva na live. Você precisa de um anjo ministrador em que área? Que você precisa que abra as portas para que você tenha acesso à colheita sobrenatural. Precisamos entender e viver isso em nome de Jesus. Eu acho que eu tenho aqui 2 minutos, alguma coisa assim, para perguntas. Se você tem alguma pergunta, se eu não souber, eu vou na fonte e descubro para falar com você. Mais uma aula espetacular para que você possa, uma ministração espetacular para cair, para ser palavra rema para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. Até para os solteiros aí, tem anjo esperando para trabalhar ao teu favor, né? Área familiar, seja bem específico quando você estiver orando. Dentre os anjos tem alguma ordem? Quem vem primeiro? Olha, segundo a ministração que eu recebi hoje aqui, Miro, eu não sou perito nisso, mas segundo a ministração que eu recebi, eu já falei mais ou menos na ordem. Tá? Eu já falei mais ou menos na ordem aqui. Tem os Elohims, os serafins, os querubins, os arcanjos e os anjos. Mas eu prefiro não te responder, porque isso a gente dá um Google aí e você vai ter a resposta correta, né? Eu recebi a ministração, não me ative 100% nisso, porque eu queria pegar o quê? A visão geral do trono de Deus e a milícia que Deus tem a nosso favor. Mas amanhã eu respondo isso para você sem problema nenhum. Os anjos temem ir à presença do Senhor? Não, os anjos estão ali a serviço do Senhor, do lado do Senhor, falando santo, santo, dialogando, como nós vimos nos textos. Estão dialogando, esperando Deus dar um comando para eles executarem, né? Se entendermos isso, a forma com que os céus trabalham e orarmos e falarmos, venha o teu reino, é esse reino que devemos ter na terra. E se entendemos que estamos debaixo da autoridade que vem de Deus, toda autoridade que emana ali, daquela autoridade, quando vier um comando da autoridade para você, já vem anjo junto para você executar aquela tarefa. É uma coisa espetacular isso, né? Os anjos não temem estar na presença do Senhor, segundo o que nós estudamos hoje, não, mas muito boa a tua pergunta, Danilo, mídias sociais, né? Mais alguma pergunta que eu posso ajudar? Senão nós vamos orar. Amém? Vamos orar então. Pai de amor, em nome de Jesus, Pai. Nós entendemos a sua palavra e agora na autoridade do nome de Jesus. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E pedimos, Pai, em favor de cada um desses que estão aqui comigo ouvindo o som da minha voz, que o teu reino venha e se estabeleça em nós e que os anjos ministradores da cura, Pai,
possam ser enviados lá para a vida da Ritinha agora, lá para a casa da irmã Antônia, ó Deus. Que aí no teu conselho, Pai, o Senhor tome a decisão de enviar milhares de anjos para guerrear e curar, Senhor, as pessoas que estão enfermas no nosso meio, Pai. E também esses que aqui estão, Pai, que estão com ações da justiça, que o Senhor possa enviar anjos, Senhor, para levar juízo, Senhor, naquelas causas. Pessoas que estão necessitando, Pai, de tomar decisões de negócios, que o Senhor coloque anjos, Pai, mostrando o caminho, abrindo o caminho, mostrando a hora de endurecer na negociação e a hora, Pai, de afrouxar na negociação. Pai de amor, bons negócios para o teu povo. Senhor, anjos, Senhor, aqueles apaziguadores. Senhor, anjos pacificadores, Pai. Conforme o sermão do monte, Pai. Em nome de Jesus, envia agora para aqueles que estão, Senhor, com problemas nos relacionamentos, Senhor, nas suas casas. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Venha, Senhor, o teu reino, Pai, e estabeleça, Senhor, ordem através dos seus anjos. Estabeleça ordem através, Senhor, da sua milícia, Senhor. Milhares e milhares de anjos estão, Senhor, à tua disposição. Então envie, Senhor, muitos anjos para atuar, nos protegendo, nos livrando do mal, nos enchendo, Pai, de alegria, Pai. É assim que eu oro pelo teu povo e te agradeço, Senhor, pelo tempo precioso que tivemos aqui esta noite. Bendito seja o teu nome, Pai. Glória seja dados ao teu nome, porque só tu és sublime, soberano sobre todas as coisas. Nós nos rendemos à tua soberania, Pai, e dependemos, Senhor, do teu comando. Obrigado, Jesus, por estar aí sendo nosso intercessor. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a tua vida de maneira abundante. Se você tiver alguma outra dúvida, você pode então mandar no meu WhatsApp também. Você que é da nossa igreja, manda no meu WhatsApp, eu vou consultar. Eu posso até na quinta-feira também perguntar essa questão dos anjos aí para o professor Rodrigo também, que ele vai saber nos explicar, bem bacana, tá bom? Um grande abraço e olha, temos aí, se for bem legal a live de quinta-feira à noite com o professor Rodrigo, eu posso aí ser, como é que fala? Motivado a convidar também outros professores, amigos que nós temos para estar conosco aqui fazendo live para tirarmos dúvidas também e crescermos nesse tempo de pandemia. Amém? Deus abençoe você. Obrigado por ter ficado até aqui e não se esqueça de ler o livro de Apocalipse. Tchau, tchau. Deus abençoe.